Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 5 de março de 2021, o dia que o Senhor já está tornando realidade, já se manifestou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e nós estamos sempre lendo a palavra do Senhor, orando pela nossa família, pelos nossos queridos, pelo nosso país, e aquilo que o Senhor tem feito tem sido maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Bom dia, Eva, bom dia, Carlos. Deus abençoe, filhas, genros, netinho. Bom dia, Bispo Antônio. Deus abençoe. O Senhor abençoe a Suzy, Priscila, todos vocês aí em nome de Jesus. A graça, a glória, o poder, o mover do Senhor sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor esteja se derramando poderosamente, guardando, protegendo, livrando, suprindo, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor hoje, mais um dia. Lendo a palavra do Senhor, estamos meditando em Mateus capítulo 14, já estamos na metade, do livro de Mateus. Mateus tem 28 capítulos e nós estamos no capítulo 14, então vamos lá? Capítulo 1, 2 e 3, biografia, preparativos e nascimento do Senhor Jesus. Capítulo 4 é quando Jesus vamos chamar assim, enviado, constituído no seu ministério, e no capítulo 4 começa, a partir do ministério de João Batista, o Senhor Jesus dá continuidade. Lembre-se sempre, a obra de Deus ela é por transferência, e ela vai, como numa corrida, daquela que o corredor vai com bastão, e um vai colocando na mão do outro, e assim a obra de Deus ela vai prosperando, ela vai avançando, de uma palavra, de uma junção da palavra prosperidade, é pró-esfera, seria, entre aspas, uma esfera rodando, girando, sem a resistência da gravidade. Então, pró-esfera, vai andando, vai avançando. E a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa que ela fala em cada palavra, ela fala em cada letra, em cada parte. É por isso que nem um tio, nem uma vírgula da palavra do Senhor pode ser acrescentada ou retirada, porque ela é perfeita. Ela é perfeita na sua plena constituição, o ministério do Senhor é exatamente isso. Era o que eu falava para Tati, a Tati, uma serva do Senhor, que de vez em quando eu converso com ela, que ela faz perguntas e tal, e eu vou conversando com ela, como a Amanda também. A Amanda sempre me pergunta alguma coisa. E eu falava para ela o seguinte: olha, os nossos filhos não são educados pelo que nós falamos. Não que nós não devamos falar. Filho da gente, a gente tem que falar toda hora, Mas não que nós não tenhamos que falar. Mas nós ensinamos e reproduzimos nos nossos filhos aquilo que sentimos. É diferente, É parte de uma mesma educação, mas é porque nós sentimos, ou seja, nós transferimos o ensino. Quando eu faço isso, na verdade, aquele ensino, ele está dando continuidade. Eu até brinquei com ela e falei assim: olha, sabe como acontece, por exemplo, na política do país, quando um governo sucede o outro, o que acontece? Aquele primeiro que estava ali no cargo, o que ele faz? Infelizmente, isso acontece, no nosso país, O que faz? Aquele que vem suceder está para chegar. Então, o antigo faz o quê? Não ele, claro, aquela politicagem toda, passando a faixa, passando o cargo, aquela cerimônia, mas nos bastidores, no segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, o que eles fazem? Eles vão lá no computador e deleta tudo que aquele governo produziu, constituiu, aprendeu, desenvolveu, ele deleta. E aí, o segundo, terceiro e quarto escalão daquele governo que está sucedendo, o que acontece? Pega tudo zerado e começa tudo de novo. Mas isso não é só na política, não é só no governo. Infelizmente, é em todas as áreas. Porque nós temos o erro, a falha, a pequenez
de quando o outro vem, nós pura e simplesmente não transferimos, não repassamos aquilo que temos, né? Numa boa parte das vezes, a gente nem percebe, isso é inconsciente. Mas quando nós transferimos, aquilo que foi aprendido, aquilo que foi desenvolvido, passa a crescer mais ainda. Assim é a obra de Deus. Então, o que a gente vê aqui no capítulo 4 e 5, antes do Sermão do Monte, mas nesse espaço, é que João Batista está transferindo para Jesus. E Jesus passa, a partir daquele momento, a avançar, né, no seu ministério, a partir daquilo que João Batista já havia semeado, conquistado, produzido, e dá continuidade, né? E aí vem Jesus com o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7. Quando ele vem com o Sermão da Montanha, ele, a partir do momento em que ele deixa as escrituras postas, né, a Constituição redigida, ele vai a campo com seus residentes, capítulo 8 e capítulo 9, para que aquela palavra possa ser exercitada, desenvolvida, né? É como se fosse a terceira fase da vacina, né? Para saber se a vacina é consistente ou não, se ela responderá àquilo que foi o estudo, aquilo que foi a ciência. Então, pega lá, sei lá, 3.000, 5.000 pessoas de vários países diferentes, né? Ou seja, várias etnias diferentes, e ali é experimentada aquela vacina, exatamente o que o Senhor faz, capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 10, o que acontece? É o chamado. Capítulo 11, é quando o Senhor sai com aqueles que foram chamados para as suas cidades, as cidades circunvizinhas. Capítulo 12, é quando Jesus é pressionado, né? Tentam pressionar Jesus, dizendo que não era pelo Senhor, não era pelo Espírito Santo, vem a blasfêmia contra o Espírito Santo, depois a situação da própria família, do povo, da multidão, dos religiosos que querem que Jesus se afaste. Por quê? Porque Jesus estava frustrando todos os grupos de interesse, todos, povo, multidões, religiosos, políticos, todos, porque a narrativa de Jesus não cabia nesses quadrados, nessas caixinhas até então, né, existentes naquele momento. E no capítulo 13, aí vem o que Jesus fala: olha, a partir de agora eu não vou falar diretamente, eu vou falar via parábolas, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou continuar falando, mas agora por parábolas. E aí Jesus, no capítulo 13, deixa 6 parábolas que diz o seguinte: e o reino dos céus é semelhante a... né? E aí ele fala do grão de mostarda, do trigo do joio, fala do fermento, fala da rede, fala da pérola de maior valor, fala do tesouro escondido, né? E claro, a mãe das parábolas, que é a primeira parábola, que é a parábola do semeador, que não tem a frase e o reino dos céus é semelhante a... Não, aqui ele passa um ensino, como nós devemos aferir, pensar nas parábolas, nas próximas, vamos dizer assim, 41 parábolas, né, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, nas próximas 41 parábolas, como vai ser a linha de raciocínio? Olha que cuidado, que delicadeza, que carinho que Jesus tem para com aqueles que desejam andar com ele, para aqueles que desejam tomar a sua própria cruz e segui-lo, como ele próprio diz. Então, no capítulo 14, nós começamos com, para mim, do capítulo 14 é o ponto, para mim, na minha lógica de vida, mais importante dentro do capítulo 14. Por quê? Porque fala da morte de João Batista e fala de que a paixão de Jesus Cristo começa naquele momento, né? Por quê? Porque a morte de João Batista está dizendo o seguinte: olha, a tua vez está chegando. A tua vez está às portas. Já passou mais de um ano e pouco já de ministério. Jesus possivelmente já está
se não na metade, próximo da metade do seu ministério, ou seja, 1 ano e meio mais ou menos. Então, esse momento é de uma situação muito difícil. Então, vamos lá, continuar. Mateus capítulo 14, versículo 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Bom, Jesus se distancia mais ou menos 8 quilômetros. E a multidão vai atrás, 8 quilômetros. Mas diz a palavra bem no comecinho do capítulo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Por quê? É exatamente isso que eu quero começar com você nessa manhã de sexta-feira, que é o seguinte. Quando Jesus ouve, né, que está chegando a sua hora, e nós, por muitas vezes na nossa vida, nós passamos por esse momento, está chegando a hora, né? Então, por exemplo, a mulher, antigamente se falava, né? A mulher quando estava grávida, alguém dizia assim, olha, Deus te deu uma boa hora, né? Então, era um ditado, né? Era uma maneira da pessoa tinha de cumprimentar a mulher grávida, né? Mas depois essa frase passou a ser uma frase assim falada, né? Em várias situações da vida. O Senhor te deu uma boa hora. Por exemplo, quando um idoso conversa com outro idoso, lá no finalzinho da vida, que eles já percebem que estão no final da vida, eles falam, o Senhor te deu uma boa hora, né? Sabendo daquilo que virá. Então, é mais ou menos o que está acontecendo conosco, né? Mais ou menos, não é que vai acontecer, mas é mais ou menos o que acontece conosco, por exemplo, em relação à Covid-19, né? Que a Eva mesmo, a gente estava orando, e eu sempre estou orando pela família da Eva, e todas as nossas famílias, né? Porque conforme a pessoa se movimenta mais, né, no nosso contexto de vida, porque essa história de fazer lockdown, né, essa história, eu não sei, eu acho um tanto quanto precipitado, desgastante, e que na maioria das vezes não leva a um lockdown. Por quê? Eu vou falar daqui da experiência que eu tenho aqui em São Paulo, onde eu moro, que é o seguinte: você tem geralmente em todo lockdown, 40% da população que não vai para o lockdown. Por quê? Porque não tem como. São pessoas da área da saúde, são pessoas das fábricas, principalmente daquelas ligadas à indústria de alimentos, à distribuição, supermercado, padarias, os comércios que estão colocados como necessários, né? Então é padaria, supermercado, açougue, enfim. Então, esse pessoal não tem como parar. Por quê? Porque tem que trabalhar. E aí você vai para o transporte público 5, 6 horas da manhã, parece que não tem nem Covid-19, nem lockdown e nem nada. Mas eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando dessa estrutura que o governo oferece. Então, quem fica parado é exatamente o restante da população. Desculpa, eu falei 40%, eu falei errado, né? O restante da população chega em torno de 60%, desculpa, estou falando tudo errado. 50%, 55% são pessoas que não vão parar, de jeito nenhum, por uma série de razões. Ou trabalham em hospitais, ou trabalho na segurança pública, ou trabalho no supermercado, na coleta de lixo, enfim, são pessoas que não vão parar. Em qualquer momento desse distanciamento social, eles não vão parar. Já está constatado. Então essas pessoas, né, que se movimentam e precisam se movimentar, elas ficam mais à mercê da Covid-19. E essas pessoas, sem querer, por uma questão de necessidade,
E também, se todo mundo parar, não tem reabastecimento. É verdade. O posto de gasolina, né? O açougue, o mercado, a indústria de alimentos, a distribuição dos próprios alimentos, né? Aquela logística, né? Das empresas de distribuição, do pessoal que compra na internet, também tem uma movimentação, tem todo um exército por detrás dessas compras e vendas, né? Então esse pessoal não vai parar. Então nós estamos percebendo que a Covid-19, a cada dia que passa, ela vai se aproximando mais. E nós ficamos naquela tensão, naquela ansiedade, naquela dificuldade, pensando aquele peso e tudo, exatamente por causa de todo esse ambiente de insegurança, de incerteza, de ameaça, de intimidação. Do outro lado vem a parte financeira, a parte profissional, o que vai acontecer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me sustentar, a comida aumentando a todo dia, a comida está aumentando, a estrutura está aumentando, né? Então eu estava outro dia passando na Rua da Moca, que é perto da onde eu moro, e a Rua da Moca é dentro do meu bairro da Moca, né? Então eu estava passando lá, e aí estava passando um carro da CT. CT é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da região, né? Da cidade de São Paulo. Eles estavam passando pela rua com 4, 5 câmeras em cima do carro, exatamente para multar os carros que não estavam com o registro na Zona Azul. Né? Não tem mais a pessoa anotando. Agora o governo deu um jeito, né, de uma tecnologia, creio eu, muito avançada, e aí vai catalogando e fotografando os carros do próprio carro da CT. A pessoa nem sai do carro. Tem 5, 6 carros. Eu sei que a câmera para tudo quanto é lado, assim, em cima do capô do carro. E eu pensava comigo, engraçado, né? É o Estado contra o povo. De um lado manda parar, de um lado manda ficar em casa, não pode se movimentar, baixa lá um decreto de horário, a partir de tal hora até tal hora, né? Ao passo que nós sabemos aonde está o gargalo, aonde está o problema, que é no transporte público, não é de quem anda no transporte público, é na gestão de quem comanda o transporte público, é diferente, tá? A pessoa que está no transporte público, ela não tem culpa, ela tem que trabalhar, né? Então você tem todo esse quadro, esse ambiente, e o que fazer? Porque é um ambiente de ameaça. De ameaça de um lado, por causa da pandemia, da Covid em si, e de ameaça do outro, porque o governo, de maneira irresponsável, completamente inconsequente, manda todo mundo parar, entre aspas, e aquelas pessoas que estão todo dia ali no transporte público, no metrô, no trem, no ônibus, esses parece que o governo nem sabe que eles existem. A impressão que dá é que não sabe o que está acontecendo. Porque a obrigação de um gestor público é realmente, né, administrar, é gerenciar esses problemas, esses gargalos, né? Então não seja gestor público, vai ser outra coisa, que eu acho que a maioria deles não tem nem competência para ser gestor público, mas é um outro fórum de discussão. Então, dentro desse quadro, é lógico que nós também nos sentimos assim, olha, está chegando, está cada vez mais perto, agora chegou na minha família, agora fulano de tal está com a Covid, olha só, vamos orar, vamos clamar. Foi no médico? Fui. O que aconteceu? Ah, ele passou paracetamol. Aí você fica, meu Deus do céu, uma situação, os hospitais, né, a saúde pública, os equipamentos, os profissionais, tudo está assim o sistema está exaurido em todos os sentidos. Só que Jesus também estava num momento crítico da vida dele. Que ele estava percebendo que a situação estava cada vez mais perto. Por isso que eu falei que o começo, a primeira parte do capítulo 14 é importante para que nós pensemos a respeito, né, do que significa ser
nesse sentido, um profeta do Senhor, alguém que representa o reino, alguém que está em manifestação de reino, pelo menos deveria estar, como um embaixador, como cidadão do céu, né? Por quê? Porque a voz profética, a palavra de Deus, ela não pode ser abafada, asfixiada, né? Entulhada, obstruída, obstaculizada. Nada disso pode acontecer, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando chega no versículo 13, Jesus ouvindo, né? Porque os discípulos de João vieram contar para Jesus que João Batista havia morrido e agora Jesus está com aquela pressão, Jesus está com os discípulos de João e aqueles que seguiam Jesus, de repente, batendo a porta de Jesus, porque não tem mais o mestre João Batista morreu, não tem mais continuação. Quem vai dar continuidade a essa obra, a esse discipulado, a essa... Agora você vai me entender. Quem vai me adotar, né? Então os discípulos de João e aqueles que seguiam a João, que ouviam as palavras de João, que eram, creio eu, não eram poucas pessoas, vão até Jesus, querendo de Jesus até um consolo, um conforto. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está vendo que a situação está lhe batendo a porta do coração, não os discípulos e a multidão, mas aquilo que aconteceria com ele há pouco tempo depois. Claro, o ambiente de hostilidade, de inveja, um peso espiritual de tudo quanto era lado, e Jesus naquele momento. E é tão gostoso a gente pensar o quanto a palavra de Deus está próxima da gente. O quanto a palavra de Deus fala conosco todo dia. Porque nós também vivemos num momento crítico de intimidação de todos os lados. E aquela situação é muito parecida com aquilo que nós vivemos no nosso contexto, claro, né? Na nossa pequeneza, na nossa maneira de ser, aquilo que está acontecendo. E Jesus, com toda aquela pressão, olha, falou isso, olha, mandou matar, olha, decapitou João, levaram numa bandeja para Herodias, né? A sua filha Salomé, levou até ela a cabeça de João Batista, quer dizer, um insulto, né? Um desprezo, uma banalização para aquele que, nascido de mulher, não havia maior do que ele, João Batista. Olha só o que estava acontecendo. Uma depreciação, uma banalização de tudo, e Jesus recebendo tudo aquilo. Olha o que Jesus faz. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então, quando nós recebemos tudo aquilo que está ao nosso redor, nós precisamos aprender com Jesus. E o que Jesus nos ensina já de primeiro momento, nessa segunda parte do capítulo 14, primeiro versículo, primeiras frases. Ele retirou-se para o deserto. Ou seja, o ambiente que para alguns é um ambiente de pressão, de hostilidade, um ambiente de intimidação, né? Assim, no sentido espiritual, social, assistencial, em todos os sentidos. Jesus se utiliza daquele momento para se aproximar do Pai, para se conectar com o Pai, para buscar o Pai, porque ele precisava receber a notícia e depois, né, ele precisava, vamos chamar assim, amortizar, maturar, né, ruminar todas essas notícias e não se deixar levar por elas, mas através, a partir delas, tomar atitudes, pensar e sentir. Então, quando nós recebemos toda essa carga que nós estamos recebendo nesses dias,
Em primeiríssimo lugar, devemos levar no altar do Senhor, na presença do Senhor. Antes de qualquer coisa, antes até mesmo de comentarmos a respeito. Para que não nos peguemos, nas nossas próprias palavras, de uma maneira irresponsável, de uma maneira inconsequente, desequilibrada, angustiada, aflita, uma palavra entristecida, de alguém que está se sentindo intimidado. Não que vá pentear, pentear a alma, não que vá tampar o sol com a peneira, não é nada disso. Não que vai ficar com negativismo, não está acontecendo, não posso, não tem como. As coisas estão acontecendo. Basta você passar em frente aos hospitais para ver como é que estão as coisas. Então, Jesus pega todas aquelas informações e ele vai depurar, ele vai filtrar, peneirar as informações, não porque com negativismo se está ou não está acontecendo, não é isso, mas vai colocar diante do Senhor. Isso se chama, a teologia chama de solitude, A gente brinca e fala, principalmente as igrejas históricas, a cultura da igreja histórica chama isso de a sós com Deus. Então é exatamente essa dinâmica que precisa acontecer na nossa vida para que nós possamos, diante de todos os fatos, diante de toda a realidade, entendermos aquilo que eu sempre falo para você. O Senhor nem sempre vai nos livrar da realidade. Mas com certeza, se nós passarmos por essa realidade, Ele estará conosco na realidade. E o importante, Ele prova muito bem isso, e Ele nos ensina através da sua palavra, que estar conosco na realidade é importantíssimo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o meu pastor, pastor do Salmo 23, está comigo. Então é exatamente isso que Jesus faz mediante as notícias. Ele vai até o Senhor. Claro que não consegue ficar muito tempo, porque a Bíblia fala que a multidão está seguindo ele. Ele se afasta numa distância de pelo menos 8 quilômetros da onde ele estava, mas não tem jeito. O povo vai atrás dele, Então é exatamente esse momento que nós temos que passar, que é o momento da nossa solitude, o momento do nosso a sós com Deus, buscarmos ao Senhor, nos derramarmos diante do Senhor. Por quê? Porque nós não apenas precisamos ser consolados, confortados, alimentados na nossa inteligência de fé, capacitados até mesmo no nosso organismo, no nosso emocional, no nosso sentimento, porque dizem que estamos passando também por uma segunda pandemia, A pandemia das doenças e das enfermidades emocionais, porque a coisa não está fácil. O que tem de profissional de saúde, pessoal que lida diretamente com toda essa situação, que está se afastando por não suportar mais, porque a estafa chegou em último grau, não apenas no físico, mas no emocional. Nós, diz a palavra, que somos como carvalhos plantados junto a ribeiros de água, que nós damos da nossa folhagem como remédio para as nações o ano inteiro, ou seja, durante todo o tempo. Então, assim como eu estou fazendo com você, com certeza, em algum momento, em algum lugar, o Senhor te usará de instrumento para isso também. Então nós precisamos nos capacitar, respirar fundo e saber que o Senhor, se desejarmos, Ele estará conosco para nos curar, para nos visitar, para nos fortalecer, para nos capacitar. Jesus estava num momento crítico. Era ameaça de tudo quanto era lado. É a família querendo interditar, eram os discípulos de João
órfãos, né, de mestre, de rabino, e a multidão que seguia Jesus. Era a multidão das pessoas em geral que só queria pão e só queria milagre, não queria saber o que Jesus tinha para dizer. Os grupos, né, importantes da época que tinham ascensão sobre o povo, né, que eram pessoas, entre aspas, nobres, né, de eloquência em relação ao público, estavam todos, né, associados para matar Jesus. Os políticos queriam abafar aquele processo todo, porque poderia acontecer, né, uma revolução popular por causa de Jesus. Então a situação estava muito, mas muito crítica. E Jesus se retira, que é exatamente o que nós fazemos todos os dias aqui. Juntos, nós nos retiramos e pensamos em tudo isso, e depuramos, ruminamos, maturamos todas essas coisas, e transformamos isso em ferramenta do reino dos céus, para que o reino dos céus seja, né, distribuído, disseminado, e possa contagiar, se manifestar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque a palavra do Senhor fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque a palavra também diz: tomai de mim, do meu fardo e do meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou humilde de coração e eu sou manso. Então são verdades espirituais que nesse momento nós precisamos incorporar, absorver, assimilar, atrair por sobre nós, para que nós atravessemos essa fase, já que o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Então é exatamente porque Ele tem um propósito em tudo isso. Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor. Tem todo um pedaço para a gente ler, mas amanhã a gente termina de ler e termina de conversar a respeito. É um dos temas mais maravilhosos que tem na palavra, que é a primeira multiplicação dos pães, né? O único milagre que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é sinal que é importante. E nós vamos falar a respeito, vamos continuar a pensar a respeito, mas vamos orar e colocar tudo diante do Senhor. O Brasil está passando por um momento crítico. Tudo aquilo que há anos e anos e anos, há décadas, nós estamos percebendo que o país está, né, enfraquecendo, se fragilizando, não falta estrutura, né? Estrutura em todos os sentidos. E quando vem uma pandemia, então, a situação fica caótica, né? E é o que está acontecendo. Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor, porque eu creio que o propósito de Deus sempre será a vida, né? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. Aliás, domingo a gente tem ceia, né? Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu, cada serva tua que está aqui, cada familiar, as minhas tias, os meus tios, filhos, netos, sobrinhos,
genros, noras, derrama-te sobre cada um, a Eva, o Carlos, familiares, Bispo Antônio, Magda, Elô, Deus abençoe a todos, Josué, Joel, familiares, Vitor, o Senhor te abençoe, Walter, também o Eli, o Senhor abençoe a Raquel, a Kátia, o Senhor abençoe também a Rosa Araújo, a presença, o mover, a plenitude do Senhor sobre todos os nossos familiares, Amanda, Tati, os meus pais, o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos que estão conosco aqui, o João, a Roseli, a Ângela, a presença, o mover, a plenitude, os familiares, netos, os sobrinhos, os tios, os avós, derrama-te, ó Deus, com a tua cobertura, com o teu poder, com a tua proteção, preservando, trazendo resistência orgânica, trazendo uma imunidade que vem do alto, não apenas a imunidade por causa de uma virose, mas a imunidade por causa de enfermidades emocionais, por causa de saúde de mente, de todas as coisas, em nome de Jesus. A Solange também, que o Senhor abençoe, a presença, o poder de Deus, a Graça Carvalho, também o Ricardo, a Leide, todos, o Senhor se derrame sobre cada vida, cada família, cada lar aqui representado, o mover, a plenitude do Senhor, nos curando, nos restaurando, nos visitando com a alegria do Senhor, com a presença do Senhor, com a plenitude de paz, mansidão, em nome de Jesus, uma capacidade de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está passando e vivendo conosco toda essa realidade, para nos proteger, nos preservar. A Bíblia fala para nos colocar escondidos, protegidos à sombra do nosso onipotente, do Deus vivo, o nosso refúgio. A palavra do Senhor esteja por sobre cada um de nós, se movendo, se transformando em realidade, sendo uma palavra rema em nome de Jesus, e nós daremos toda a honra, toda a glória ao Senhor em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, visita os nossos familiares, aqueles que estão passando por esse período de Covid-19, abençoa, cura, visita. Ó Deus, traz o teu vigor, da tua vitalidade. Aqueles que têm alguma fragilidade, alguma comorbidade, Senhor, vem com o teu mover, visita com saúde, com cura em nome de Jesus, artérias, veias, coração, fígado, rins, em nome de Jesus, tendões, nervos, recebam a cura, tireoide, olhos, ouvidos, toca, visita, Senhor, move-te dos céus, Espírito Santo de poder, derrama das tuas águas, visitando com cura, restaurando, renovando, purificando, circulação sanguínea, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te, pâncreas, receba a vida, plaquetas, recebam o equilíbrio do Senhor, a saúde do Senhor, o mover de vida do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Passamos dos 260 mil famílias enlutadas, desesperadas, chorando, impotentes, pela tragédia, por essa situação toda. Tem misericórdia, consola, conforta. É tanta gente, Senhor, sem qualquer parâmetro, sem qualquer amparo. Pessoas desesperadas. Tem misericórdia, Deus. Derrama-te com a tua saúde, visita-nos com a tua libertação. Ó Deus, sara a nossa terra, perdoa-nos do pecado, transgressão, iniquidade, como povo, como nação brasileira. Ó Deus, derrama-te com a tua compaixão, com a tua misericórdia. Ó Deus, nós te clamamos, tem misericórdia do nosso povo, do nosso país. Toca, visita, cura, hospitais, leitos, profissionais de saúde. Derrama-te com a tua saúde, derrama-te com o teu mover. Vem, Senhor, vem sobre a nossa terra, derrama-te, muda a nossa história,
transforma-nos pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu mover de reino dos céus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos uma sexta-feira maravilhosa, um dia muito especial, um dia de milagres, prodígios, maravilhas, sinais do Deus vivo sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e ninguém te possa resistir todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Você carrega o amor de Deus, um amor eterno, infinito, perfeito, poderoso, através de Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te dê uma sexta-feira maravilhosa, especial. Amanhã, sábado, 10 horas, estaremos de volta. E lembre-se, domingo é dia de Santa Ceia. Deus abençoe, fique na paz. O Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Um beijo, até amanhã, hein? Fiquem na paz. Tchau, tchau.